Amém? Podeis assentar em nome de Jesus. Hoje é noite de ceia, uma noite muito preciosa. E eu quero convidar os irmãos a abrir vossas Bíblias em Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 14. Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 14. Glória a Deus. E ao anjo, a sétima carta à igreja de Laodiceia. Glória a Deus. Amém? Amém? E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomaras que foras frios ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes: rico sou e estou enriquecida e de nada tenho falta, e não sabes que é um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças. Obrigado. Para que te enriqueças. E vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unja os olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluias. Irmãos, esta de 7 igrejas que o Senhor Jesus falou, essa é a última igreja, a igreja de Laodiceia. Alguns comentaristas bíblicos, eles enumeram essas igrejas representando cada fase da história. A igreja de Éfeso, a igreja do primeiro amor, que seria ali no primeiro século. A igreja Esmirna, a igreja perseguida. Vem vindo sucessivamente, chega a igreja de Filadélfia, segundo alguns comentaristas, que seria a igreja do século 17, 18, uma igreja muito valorosa, de homens como Spurgeon, homens como Charles Finney, homens valorosos, homens de muita oração. E aí eu reconheço um grande homem, uma grande mulher, pelo tempo de oração desses irmãos. Um cristão, uma marca do cristão é a oração. Cristão que não ora, alguma coisa está errada. A gente tem que orar. Esse é um diferencial nas nossas vidas. Mas essa igreja, ela tem umas particularidades. Ela, de todas as igrejas, quando a gente olha a igreja de Éfeso, por exemplo, no capítulo 2, o Senhor Deus diz assim: eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podem sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentiroso. Então o Senhor começa a citar virtudes de várias dessas igrejas. A igreja de Esmirna, por exemplo, no capítulo 9, diz assim: eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico, e as blasfêmias dos que se dizem judeus e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Da igreja de Pérgamo, por exemplo, no versículo 3, ele diz assim: eu sei as tuas obras,
e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retém o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Quando a gente olha a igreja de Tiatira, ele diz assim no versículo 19: eu conheço as tuas obras, e a tua caridade, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. A igreja de Sardes, por exemplo, no capítulo 3, ele diz assim, eu sei, no versículo 1, a segunda parte, eu sei as tuas obras, que tem nome de que vives e está morto. Ser vigilante, confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Na igreja de Filadélfia, no capítulo 3, no versículo 8, ele diz a respeito dessa igreja: eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então todas essas igrejas, o Senhor Deus vai ter uma palavra de elogio e uma palavra de admoestação, com exceção da igreja de Sardes e com relação a esta igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia, ela tinha algumas particularidades também. Na cidade de Laodiceia havia bancos, naquela época, bancos muito sólidos. Era uma cidade muito próspera, uma cidade rica. Na cidade de Laodiceia também tinha uma escola de medicina, irmãos. Olha que beleza, uma escola de medicina naquela época, na cidade de medicina, na cidade de Laodiceia. Ali também tinha uma fábrica, onde se produzia tecido, roupas de lã preta, roupas caríssimas, que era exportado. Então essa cidade era uma cidade rica, ela ficava em um ponto estratégico na região ali, naquela região da Turquia. Essa cidade, ela ficava em torno de 17 quilômetros da cidade de Colosso, naquela região também ali na região da Turquia. Mas ali também tinha um grande problema. Nessa cidade de Laodiceia, tinha um problema de falta de água. Tinha um problema ali de falta de água. Então a água dessa cidade, ela era trazida de dois pontos. Ela era trazida da cidade chamada Hierópolis. Ali havia água quente. Então eles traziam aquela água dali, e eles também traziam a água da cidade de Colosso. A água da cidade de Colosso é uma água gelada, que eram trazida para a cidade de Laodiceia. E ali estava essa igreja. E o Senhor vai falar com o anjo dessa igreja. O Senhor vai falar com esta igreja. Se nós olharmos para os dias de hoje, essa igreja representaria a igreja do século 21. A igreja onde nós estamos inseridos, irmãos. E a palavra de Deus, ela não é uma palavra de agrado. A palavra do Senhor para essa igreja, ela não é uma palavra boa. Se eu fosse membro dessa igreja aqui, eu ia ficar muito triste com as palavras do Senhor para esta igreja, aonde todas as pessoas faziam parte ali. Ele começa dizendo: isso diz o Amém, a fiel testemunha e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Assim o Senhor vai se identificar com relação a essa igreja. Ele diz assim: eu sei as tuas obras. Irmãos, nós como igreja do Senhor, eu creio, o Senhor Deus, Ele está olhando para nós, está olhando para a vida de cada um de nós. O Senhor sabe como nós somos como igreja. Eu creio que nós como igreja, a gente tem procurado andar de acordo com a vontade do Senhor. Não temos trazido para a igreja nada daquilo que é contrário à palavra de Deus. Temos tido cuidado, prezando pela palavra, não nos contaminando. Ontem nós tivemos um culto de oração
E nós tínhamos aqui ontem 22, 23 irmãos orando, irmão. Ajuntando a quantidade de irmãos que vem na oração de terça e na oração de sábado, praticamente 50% da igreja, ela participa da oração. Eu sei que muitos irmãos é difícil para vir, porque se pudesse estariam aqui. Mas a metade da igreja estava orando. Quando nós terminamos o culto, eu fui levar alguns irmãos, eu vi que em determinados lugares, haviam alguns lugares, igrejas, onde as pessoas estavam tendo a festa de São João, o tal do arraial, a gospel, como eles gostam de chamar, mas a essência é uma festa pagã, que não condiz com a palavra de Deus. Eu imaginei que nós estamos caminhando de acordo com a palavra do Senhor, não nos contaminando com determinadas coisas. Nós não precisamos de nada, de nenhum atrativo para a igreja. O que nós necessitamos, irmão, é de uma igreja que ora, uma igreja que conheça a palavra de Deus e uma igreja que prossegue, sabendo que o que nos espera é uma coroa de glória, é uma vida com Deus. Essa igreja, eu não sei o que aconteceu, porque essa igreja, ela começa uma igreja abençoada. Se nós olharmos lá em Colossenses, nós vamos ver Paulo falando a respeito dessa igreja. Se os irmãos puderem abrir as vossas Bíblias, em Colossenses, capítulo 2, nós vamos ver essa igreja, ela é citada 4 vezes aqui em Colossenses. E nós vamos observar o apóstolo Paulo, homem valoroso, homem de Deus, falando a respeito dessa igreja. Colossenses capítulo 2, no versículo 1, ele diz assim: porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós, e pelos que estão em Laodiceias, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados, e estejam unidos em caridade, enriquecidos na plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Então Paulo está dizendo aqui, referindo-se a essa igreja, que era próxima de Colossenses, da igreja dos Colossenses, ele está dizendo que ele tinha travado grandes combates em prol dessa igreja. E eu imagino que esse grande combate que Paulo ele tem travado nessa igreja, é um combate de oração, é um combate muitas vezes intercedendo e também muitas vezes ele ademoestando, ele dando direção para a igreja. Por quê, irmãos? Porque dentro dessa igreja, tanto na igreja dos Colossenses como na igreja de Laodiceia, naquela época de Paulo, já havia uma falsa doutrina sendo introduzida dentro da igreja. O gnosticismo, que eu sempre falo para os irmãos, que era uma mistura de filosofia grega com cristianismo, algo maligno, algo que tirava o foco da pessoa de Jesus. E Paulo ele está escrevendo para essa igreja, orientando essa igreja, e ele diz: olha, eu tenho combatido um grande combate por vós. E a gente fica imaginando, irmão, espiritualmente falando, porque os combates espirituais, ele tem um grande peso. Eu sempre digo para os irmãos, e eu testificava para os irmãos aqui ontem, porque nós durante os cultos de oração, a gente ora repreendendo espírito de morte, que muitas vezes tem assolado nossos jovens, muitos jovens ceifando as próprias vidas, a gente tem visto. E eu conversava com alguém, uma pessoa dizendo: olha, eu passei por um momento assim, dessa maneira, de uma tristeza, e muitas vezes eu estava andando, eu vi uma pessoa morta no chão, um acidente, e eu ficava pensando: e se fosse eu que estivesse ali? Irmãos, muitas vezes parece que não, mas a oração, quando nós oramos, intercedemos, nós travamos combate. Nós travamos grandes combates como igreja, intercedendo, clamando a Deus.
Se os irmãos abrirem vossas Bíblias em Daniel capítulo 10, por exemplo, nós vamos ver um grande combate sendo combatido por Daniel capítulo 10. A Bíblia diz, em Daniel capítulo 10, que ele escreve assim, a partir do versículo 1, no ano terceiro de Ciro, rei da Pérsia, no ano terceiro de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar, e a palavra é verdadeira e trata de uma guerra prolongada. E ele entendeu essa palavra e teve entendimento da visão. Naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. E no dia 24 do primeiro mês estava à borda do grande rio Idequel, e levantei os meus olhos e olhei, e vi um homem vestido de linho e os seus lombos cingidos com ouro fino de Ufaz. E o seu corpo era como turquesa, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés com cor de bronze açalcalado, e a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. E só eu, Daniel, vi aquela visão. Os homens que estavam comigo não viram. Não obstante, caiu sobre eles um grande temor e fugiram escondendo-se. Fiquei, pois, eu só e vi esta grande visão, e não ficou força em mim, e transmudou-se em mim a minha formosura em desmaio, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com meu rosto em terra, profundamente adormecido, e eis que uma mão me tocou, e me fez que me movesse sobre os meus joelhos, e sobre as palmas das minhas mãos, e me disse: Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que eu vou dizer, e levanta-te, porque eis que eu te sou enviado. E falando ele comigo essa palavra, estava tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Então ele tem uma visão, irmão. Ele vai orar, ele vai jejuar, ele vai clamar a Deus. E o anjo aparece a ele e diz: olha, Daniel, no primeiro dia que você se pôs a orar, o Senhor veio com a resposta. Mas ele teve que travar uma batalha. Por quê? Porque o príncipe da Pérsia se levantou para impedir que o anjo viesse. É isso que acontece. Às vezes a gente vai orar, é uma luta para orar. Às vezes você ajoelha e você percebe o peso da oração. Às vezes parece que o teto abaixa e você não consegue orar. Por quê? Porque é uma guerra espiritual. Igreja, isso aqui não é uma empresa. O fim disso aqui não é lucro. Nós não temos a intenção de ganhar dinheiro. Não é isso o importante. A igreja é algo espiritual. Nós estamos aqui reunidos para adorar Jesus, para invocar o nome do Senhor. Agora nós travamos batalha. Talvez no momento que você propôs a sair da tua casa para vir aqui, uma batalha foi travada, porque o diabo não quer que você venha adorar o Senhor, que você venha buscar a Deus. O anjo teve que travar uma batalha para que a bênção chegasse.
Então, quando nós nos colocamos em guerra, como o apóstolo Paulo está dizendo aos Colossenses, ele estava travando batalha por esses irmãos. Assim como muitas vezes nós oramos por irmãos, por pessoas, pela igreja, nós estamos travando batalhas espirituais. É isso que acontece. E eu creio que durante esse período em que Paulo orava, esta igreja de Laodiceia se mantinha no caminho do Senhor. Quando a gente olha também lá em Colossenses, voltando lá em Colossenses, no capítulo 4, a partir do versículo 13, nós vamos ver 3 vezes Paulo citar esta igreja. Capítulo 4, a partir do versículo 13, ele diz assim: pois eu lhes dou testemunho de que tenho grande zelo por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e pelos que estão em Hierápolis. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e Demas. Saudai aos irmãos que estão em Laodiceia, e a Ninfa, e a igreja que está em sua casa. E quando essa epístola, essa carta tiver sido lida entre vós, fazei que também o seja na igreja dos Laodicenses, e a que veio de Laodiceia, lede-a vós também. Então havia um cuidado com essa igreja. Essa igreja era preciosa. Mas irmãos, eu não sei o que aconteceu nesses 30, nesses 40, nesses 50 anos, porque o Apocalipse foi escrito provavelmente no ano 95 depois de Cristo. E quando Paulo escreve aquela carta, provavelmente no ano 50 depois de Cristo. Então tinha talvez passado uns 40 anos mais ou menos, quando o Senhor ele vai dar essa revelação a respeito dessa igreja. E a gente percebe claramente que houve alguma coisa espiritual, que houve uma queda nessa igreja. Assim como a gente tem visto nos dias de hoje, muita gente sucumbindo, muita gente caindo, muitas pessoas valorosas que abandonaram o Evangelho, que abandonaram a palavra de Deus e se entregaram àquilo que não é bíblico, aquilo que não faz parte da palavra de Deus. Eu não acredito que muitos homens hoje, homens que começaram uma vida ministerial boa na presença do Senhor e que chegaram hoje no fundo do poço, dizendo espiritualmente, que esses homens no primeiro momento eles não tiveram experiência com Deus. Assim como o Balaão, que era um homem de Deus, um homem que falava com Deus, um homem que tinha comunhão com Deus. Esse mesmo homem, esse Balaão, que tinha uma área da vida dele não tratada. Por quê? Porque ele tinha um problema com dinheiro. E muitas vezes as áreas na nossa vida que não são tratadas, vai ser onde o diabo vai investir ferozmente. Se existe alguma área na tua vida, na minha vida, onde não há um tratamento, vai ser onde o diabo ele vai tocar, ele vai vir com fúria. E muitas vezes ali ele pode destruir a vida de um pastor, a vida de um irmão, a vida de uma irmã. Assim que ele age. O diabo conhece a fraqueza. Balaão caiu exatamente porque ele era avarento. E ali o diabo destruiu a vida dele. Agora nós estamos vendo essa igreja, que outrora era uma igreja preciosa, uma igreja valorosa. E agora o Senhor diz: eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Essa era a condição espiritual dessa igreja. Você não é frio e nem quente. Essa é a condição espiritual, irmão. E muitas vezes eu olho para nós como igreja do Senhor, qual que é a nossa condição espiritual? Sabe por que nós estamos aqui reunidos? Sabe por que as portas dessa igreja estão abertas? Nós poderíamos adotar 2 métodos dentro dessa igreja. Se nós não temos a presença de Deus, a gente vai buscar as estratégias do mundo para atrair pessoas. A gente pode usar as armas carnais para atrair gente carnal, e a gente enche a igreja de carnais. Ou a gente pode usar as armas espirituais
para atrair pessoas espirituais para a igreja. Eu creio que nós estamos usando as armas espirituais. Qual que é a arma espiritual? Qual que é a nossa arma que a gente usa? A oração. Então Deus traz aqueles que querem uma vida com Deus, uma vida de oração. Mas se nós fôssemos buscar as estratégias do mundo, filosofias para ser trazida dentro da igreja, as coisas do mundo, festa de São João dentro da igreja, o arraiá gospel, festa do milho, etc., os nomes que eles usam, a gente ia trazer carnais para dentro da igreja, porque é assim que funciona. Essa é o exemplo de igreja morna. E o Senhor diz: você não é frio e nem quente, tomara que foras frio ou quente. Aí a gente pergunta: mas pastor, o Senhor está falando que era melhor que esta igreja ela fora frio ou quente, mas não morno. E aí a gente parte do pressuposto que frio é aquele homem ímpio, que o homem que não tem relacionamento com Deus. Será que Deus quer isso da igreja? Que as pessoas sejam frias ou quentes e não morno? Não, irmão, não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo o seguinte: quando o Senhor ele faz referência à questão da água da cidade, ele mostra que aquela cidade, e os irmãos daquela igreja sabiam disso, que aquela água que vinha de Herópolis era uma água quente que era trazido para a cidade. A água que vinha de Colossos era uma água fria. A água fria, ela tem uma utilidade, ela refrigera. Se você vai tomar um refrigerante, você vai beber um refrigerante gelado, ele traz um refrigério. Está com muito calor, você toma um sorvete, ele te refresca. E da mesma forma, a água quente, ela tem propriedades medicinais. Pessoas que têm problema de reumatismo, muitas vezes vai aonde tem águas quentes, águas termais, isso ajuda no tratamento. Ou seja, tanto a água fria como a água quente, elas têm utilidade, elas são importantes. Para determinado tipo de produto, a água fria ela é importante. Para determinado tipo de tratamento, de utilidade, a água quente ela é importante. Mas essa água que saía lá de Herópolis, ela vinha, e como era praticamente 10 quilômetros a distância, essa água saía quente. Quando essa água chegava na cidade de Laodiceia, essa água chegava morna. E a água morna, ela não tem utilidade alguma, ela não tem serventia alguma. O Senhor Jesus usa exatamente isso para falar com a igreja. Tomara que vocês fossem frios, porque a água tem utilidade, uma água fria, ou quente, que também tem uma utilidade. Mas, como vocês não são frio e nem quente, vocês são morno. O morno não tem utilidade. Essa era a condição dessa igreja, irmão. Não tem utilidade, não serve para nada. As pessoas dizem assim: pastor, é melhor abrir bar do que abrir igrejas. Não, desculpe, é melhor abrir igreja do que abrir bares. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para a igreja. Eu não concordo com essa tese, não. Por quê, irmãos? Sabe por quê? Porque se for para abrir um templo, para ensinar aquilo que não é bíblico, para abandonar as escrituras, para ensinar heresia, é pior. Porque quando nós aprendemos coisas erradas, é difícil para as pessoas deixarem aquilo que é errado e aprenderem da maneira correta. Quantos irmãos aqui, e eu sei que alguns irmãos participaram há tempos na caminhada, de cultos, onde se pegava uma rosa, e aquela rosa alguém falava: olha, leva essa rosa para a tua casa. Você vai levar essa rosa para a tua casa e ela vai proteger a tua casa durante uma semana. E a pessoa pegava aquela rosa, levava para a casa, e durante uma semana a casa era protegida, mas não era protegida por Jesus, não.
Era protegida porque alguém disse que aquela rosa iria proteger a minha casa. Isso é pecado, isso é heresia, isso não tem fundamento. Mas o diabo, ele engana, irmão. E quantas pessoas hoje acreditam nessas fábulas, que não tem fundamento, que não tem base. As pessoas acreditam nisso. Então, é preferível que igrejas sejam abertas, mas igrejas que tenham compromisso com a palavra de Deus. Aqui não é lugar de ganhar dinheiro, aqui não é lugar de fazer campanha para ganhar dinheiro, para comprar carro, isso, aquilo, não. Aqui é lugar de adorar a Deus, aqui é lugar de buscar o Senhor, porque esse é o nosso alvo, buscar a presença de Deus. A igreja morna, ela não tem compromisso com a verdade. A igreja morna, ela não tem compromisso com Deus. A igreja morna, irmão, o pecado dentro dela, ele é normal. As pessoas não se incomodam com o pecado. O altar muitas vezes está cheio de pecado. Homens adúlteros no altar pregando a palavra de Deus, sem nenhum temor. Nós vamos ministrar a ceia do Senhor. Eu sempre falo das coisas que eu tenho medo, exatamente, de ministrar a ceia. Porque eu sei o preço, irmão, de ministrar a ceia, como a palavra de Deus diz. É muito sério, não é brincadeira, é muito sério. Então o Senhor diz: tomaras que foras frios ou quente, assim porque és morno, e não é frios nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Essa é a expressão, eu vou te vomitar. Irmãos, eu conheci uma mulher, essa mulher pastoreava a igreja. Eu estou falando isso aqui, irmãos, com todo o temor a Deus, porque isso que eu estou falando aqui não é brincadeira. Essa mulher, ela era profetisa, e ela profetizava mentiras. Ela profetizou certa vez que uma pessoa não ia morrer, e a pessoa morreu. E não somente eu estava no lugar. Não, essa enfermidade não é para a morte. E a pessoa, 2 semanas depois, ela veio a falecer. Isso é muito sério. A Bíblia diz assim, que o profeta que falar aquilo que Deus não mandou falar, certamente ele morrerá. A Bíblia diz. Então Deus tem profeta do Senhor na igreja? Tem. Mas ele tem que ter a responsabilidade, porque se ele falar aquilo que o Senhor Deus não mandou, ele vai morrer. A Bíblia diz isso. Certa vez eu estava num lugar com essa mulher. Eu estava atuando como contador na época. E eu estou conversando com ela a respeito de negócio. Toco o telefone e ela falou, um momentinho, e começou a falar. E Deus manda falar tal coisa para você, isso, aquilo. Eu fiquei olhando, por quê? Porque a gente estava conversando de negócio, não estava falando nada. Eu estava conversando de um serviço que eu estava fazendo para ela. E a gente estava falando de coisa secular. Mas uma pessoa ligou, ela atendeu e ela falou, é Deus que está falando, e deu um recado para a pessoa. Tem pessoas que gostam disso. Tem pessoas que gostam desse tipo de coisa. E eu achei aquilo muito grave. E essa pessoa morreu, irmão. E essa pessoa morreu. Então, quando nós deixamos a palavra de Deus, é isso que acontece. O Senhor vomita essas igrejas. E se nós não cuidarmos, Ele pode nos vomitar também, se nós deixarmos a palavra de Deus. Ele continua dizendo no versículo 17. Aí ele cita essa igreja. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. É interessante de nós vermos aqui o que diz essa igreja no versículo 17. Porque quando você olha a palavra de Deus, e você observa os ensinamentos do Senhor Jesus, é exatamente o contrário do que está dizendo isso aqui. E eu vou dizer uma coisa para a igreja, irmão.
Logicamente que os irmãos na caminhada, por motivos diversos, às vezes o irmão fala, pastor, não estou com mais vontade de congregar aí. Ou seja, o irmão muda e vamos para outro lugar. Por N motivos os irmãos afastam da igreja. É natural, alguns irmãos afastados de outro lugar vieram para cá. Mas vai ter um critério quando você sair e você for para um determinado lugar. Se a igreja, se a pregação, se o pregador ele olha para você e ele fala para você, você é grande, você é vencedor, você é poderoso, irmão, isso não está na Bíblia. Isso não está na Bíblia. Quando nós olhamos a palavra de Deus em Mateus, capítulo 6, vamos dar uma olhadinha? Mateus, capítulo 6. Desculpe, capítulo 5, a partir do versículo 3, o Senhor Jesus está falando. Mateus capítulo 5, a partir do versículo 3, ele diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. A palavra bem-aventurado significa felizes. Felizes os pobres de espírito. O que significa pobre de espírito? Pobre de espírito, irmão, é exatamente o contrário dessa igreja. Essa igreja dizia, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Pobre de espírito, ele é dependente inteiramente de Jesus. E assim nós temos que ser, independente do Senhor. Sabe por quê? Às vezes eu vejo pessoas se vangloriando, muitas vezes, não sei o quê. Irmãos, basta uma célula começar a reproduzir de uma maneira errada, em algum órgão do meu corpo. Isso vai gerar um câncer, um tumor, e dinheiro nenhum vai me salvar. Então não adianta eu confiar na minha riqueza, não adianta eu confiar naquilo que eu tenho, não adianta eu confiar no meu dinheiro. Eu tenho que confiar em Jesus, irmão. É Jesus que é a nossa base, é Jesus que é o nosso fundamento. Eu tenho medo, eu sou medroso, eu sou fraco, mas eu dependo inteiramente de Jesus. Não tomo decisões sem antes me ajoelhar e falar com Jesus e perguntar o que Ele tem, o que Ele quer para mim. Às vezes eu vou tomar uma decisão, aí eu oro, Senhor, quero tomar tal decisão, mas eu apresento diante de Ti, para que a Tua vontade, não a minha, se cumpra na minha vida. É como o Pai Nosso que Ele ensinou para nós: seja feito a Tua vontade, assim na terra como no céu, não a minha vontade. Seja feita a minha vontade, não, seja feito a Tua vontade. Eu não sei, essa igreja esqueceu os ensinamentos do Senhor. Essa igreja talvez aqui, provavelmente, essa filosofia que Paulo tanto combateu, ela entrou dentro dessa igreja e ficou enraizada. Por isso que os homens dizem, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. Aí o Senhor olha para essa igreja e diz: e não sabes que é um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Essa é a condição que o Senhor via essa igreja. Diferente, por exemplo, da igreja de Esmirna, que está no capítulo 2, no versículo 9, que o Senhor diz assim: eu sei as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico. Essa igreja, ela diante dos homens, ela era uma igreja pobre. Diante dos irmãos, ela era uma igreja pobre. Mas diante do Senhor, ela era uma igreja rica. Quem diz que templos faraônicos tem a presença de Deus, ou é atrativo, ou é algo que traz a presença de Deus? Se fosse assim lá em Roma, lá tem um palácio. Será que Deus está lá? A Bíblia diz que não, porque lá adora deuses. Lá adora deuses. E a Bíblia condena. A Bíblia condena.
E a Bíblia tem mais ainda, para os adoradores de imagem. A Bíblia, o Senhor Deus, Ele tem uma maldição para essas pessoas, irmão. Dá uma olhada em Êxodo capítulo 20, a partir do versículo 2. O Senhor diz assim, capítulo 1, qual o primeiro mandamento? Não terá outros deuses diante de mim. Esse é o primeiro mandamento. O segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura, nem do que é em cima no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Aí o Senhor, Ele tem uma maldição. Ele diz assim, não se encurvarás a ela, porque eu sou Deus zeloso, que visito a maldade do pai nos filhos, até a terceira e quarta geração. É a Bíblia, não é eu que estou falando, é a Bíblia. A Bíblia está falando, Êxodo capítulo 20, é só os irmãos olharem. Então é uma maldição, é uma sentença de Deus para o pecado. Então, irmãos, aí diante dessa igreja de Laodiceia, ela se viu uma igreja rica. Aqui na nossa igreja, poltronas toda de almofada, igreja de primeira, ar-condicionado bonito, tudo ótimo. E o Senhor Deus não estava ali. Aí às vezes uma igrejinha pequenininha, banco de madeira, pastor simples, sabe, às vezes talvez não tem conhecimento algum, tão pouquinho simples, mas Deus está ali operando. Então não é pela beleza do templo, não é pela aparência. Quem vai pela aparência não entendeu nada da Bíblia. Quem anda pela aparência não conhece as coisas de Deus, irmão. Tem muita gente que é dessa maneira. É muito triste quando Deus fala e não sabes que é um desgraçado. Essa palavra é uma das palavras mais pesadas. Palavras mais pesadas. Eu estou pronunciando aqui porque está aqui na Bíblia aqui. Porque essa palavra aqui eu não falo ela nem brincando. Mas é a palavra que o Senhor Deus tem para referir a essa igreja. Mas não sabe que é um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Veja só, irmão. Ele vai falar de várias coisas dessa cidade. A cidade é uma cidade onde tinha um banco sólido. Tinha uma fábrica onde produzia roupas caríssimas de lã preta. E essa cidade também tinha um detalhe. Ela produzia colírio. Ela, além de uma escola de medicina de primeira, ela produzia colírio também. E o Senhor vai falar, tudo que essa cidade tem, essa igreja não tem. Ela é miserável, pobre e cego e nu. Aí ele diz no versículo 18, aconselho que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírios, para que veja. Aí ele volta a falar novamente, vestes brancas. A cidade era uma grande produtora de vestes pretas, roupas pretas de lã preta, caríssima. E o Senhor diz, para que te enriqueça e vestes brancas para que vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. Quando ele está falando de vestes brancas, ele está falando aqui de purificação, de santidade. Quando nós olhamos lá tem um texto aqui, Zacarias, no Velho Testamento, Zacarias capítulo 3. Olha o que diz a palavra de Deus, se você tiver com a tua Bíblia. A palavra de Deus mostra uma visão que Zacarias tem do sumo sacerdote Josué. Esse que não é aquele Josué lá da Bíblia, que foi servo de Moisés. Mas a Bíblia diz assim, e me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor te repreenda, que escolheu Jerusalém, te repreende. Não é esse um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo.
Então falando, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhe as vestes sujas. E a ele lhe disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes novas. Quando ele está falando das vestes sujas aqui, está falando de pecado. Muitas vezes nós, na nossa caminhada, como a irmã Rosângela bem disse, porque todos nós temos a inclinação ao pecado. Eu sempre digo, as pessoas dizem: pastor, eu estava conversando esse dia com um jovem a respeito do batismo de criança. Por que nós não batizamos criança? Porque criança não tem pecado, irmão. Aí o rapaz perguntou: mas e o pecado original? Eu falei: não, a criança, ela tem a propensão a pecar. A criança vai crescer, certamente ela vai pecar. Mas uma criança, um bebê, ela não tem pecado. Ele tem um gênese do pecado, mas ele não tem pecado. Agora, nós temos. E nós conhecemos a cada um. Eu conheço a mim. Eu sei as minhas virtudes, sei algumas áreas na minha vida onde eu tenho que ser cuidadoso. E assim cada um dos irmãos. Tem determinadas áreas que eu não me preocupo. Eu não vou orar, nem oro em determinadas áreas. Mas tem áreas que eu oro e falo: Senhor, me cura dessa área. Não me deixa eu perecer nessa área. Porque pode ser que eu venha perder a coroa de glória que Deus tem preparado para mim. Talvez o meu nome venha a ser riscado no livro da vida, se eu cair em determinadas áreas. Então o Senhor está falando exatamente isso. Vista roupas brancas. Está falando de arrependimento. E lembrando aos irmãos que o arrependimento provém de Deus. Não adianta nós queremos que uma pessoa se arrependa se o Espírito Santo de Deus não convencê-la do pecado, da justiça e do juízo. Não adianta, irmão. É igual a conversão. Não adianta você querer que uma pessoa se converta, porque se o Senhor Jesus não chamar ela, não entrar na vida dela, ela não vai se converter. Tem que haver uma intervenção do Espírito Santo. Ele diz assim: que não apareça a vergonha da tua nudez. As pessoas se acham muitas vezes, quando a Bíblia fala de nudez aqui, ela está falando de juízo de Deus. Está falando de juízo. E muitas vezes o Senhor está falando: olha, para que não apareça a tua nudez. E unge os teus olhos com colírio. A cidade tinha colírios. A cidade produzia colírios. Mas se tratava de homens cegos, irmãos. E é interessante também, se nós olharmos em 2 Coríntios, se você tiver com a tua Bíblia, 2 Coríntios capítulo 4, a Bíblia fala de algo interessante. 2 Coríntios capítulo 4, 4. Está falando de cegueira, mas não uma cegueira deste mundo, mas está falando da cegueira espiritual. Ele diz assim: nos quais o Deus deste século, Satanás, o diabo, cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ele cegou o entendimento. Olha o Salmo 115. Se nós pudermos abrir no Salmo 115, olha o que diz as Escrituras a respeito da cegueira espiritual. Salmo 115. A partir do versículo 1. Salmo 115. Não a nós, Senhor, não a nós, mas o teu nome dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão as nações: onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Os ídolos dele são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Nariz tem, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai
da sua garganta. Olha o versículo 8 que diz, irmão: tornem-se semelhante a eles. A quem? As imagens de escultura, os que o fazem e todos os que neles confiam. As pessoas são cegas muitas vezes. Quando Jesus ele entra, ele abre a visão do homem. Ele abre a visão e o homem passa a enxergar. Nessa cidade, tinha colírio, fabricava colírio, mas a condição daquele povo, daquela igreja principalmente, era de cegueira. E aí o Senhor fala algo muito interessante, e eu sou muito grato a Deus por isso. Ele diz: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Irmãos, se você é um amado de Deus, e muitas vezes nós vamos saindo da direção do Senhor por amor a nós, Deus ele vai nos repreender e nos castigar. Eu sempre pergunto uma coisa para a igreja: você prefere a correção de Deus ou o silêncio de Deus na tua vida? Eu creio que a pior coisa que pode acontecer na vida de alguém é a indiferença. A indiferença. Eu falo para alguns irmãos: irmão, eu estou te mostrando isso porque eu quero o teu bem. Se você não fosse importante para mim, eu não me ligaria. Eu não estava nem aí, não poderia falaria nada para você. Mas você é importante. Eu estou te falando isso porque você é importante. O Senhor Deus, Ele corrige. Muitas vezes Ele pega uma varinha e Ele dá uma palmadinha. Muitas vezes Ele puxa a orelha: Helder, acorda. Por quê, irmão? Porque Ele nos ama. Ele não nos quer perder. Ele quer que nós estejamos na presença dEle. Por isso Ele faz dessa maneira. Então quando você está sendo repreendido e muitas vezes sendo castigado, não reclama. Não reclama não, Deus está no controle. Ele diz mais assim: sê pois zeloso e arrepende-te. Sê pois zeloso e arrepende-te. Olha essa palavra, irmão, arrepende-te. Vou ler para os irmãos o que o Senhor fala com a igreja dos Nicolaítas a respeito do arrependimento, para os irmãos verem que nós não brincamos de servir ao Senhor Jesus, que as coisas de Deus são sérias, que a vida cristã é muito séria. Olha só em Apocalipse capítulo 2, Apocalipse capítulo 2, deixa eu localizar esse texto aqui. Eu mudei de Bíblia aqui, às vezes eu mudo de Bíblia e perco o texto. Mas o Senhor, Ele está falando aqui, desculpa, irmão, é capítulo 2, a partir do versículo 20. Igreja de Tiatira. Tinha dentro dessa igreja uma mulher. Essa mulher diz assim, versículo 20: mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam do sacrifício da idolatria. Então dentro dessa igreja tinha uma mulher que ela tinha a prática de Jezabel. E o Senhor Deus, olha o que o Senhor diz, irmão, olha como é sério a vida cristã. No versículo 21, olha só. Essa mulher, o Senhor diz: e dei-lhe tempo. Olha só, dei-lhe tempo. Aqui está falando do passado. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição. E não se arrependeu. Ele deu tempo para essa mulher se arrepender e ela não se arrependeu. Qual que é a sentença, irmão? Olha o que diz o versículo 22.
eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação. Essa mulher que não se arrependeu, que foi dado a ela a oportunidade de se arrepender, não se arrependeu, o Senhor diz, eis que eu porei ela numa cama. Está falando aqui de doença, de enfermidade. E os que adulteram com ela, os que seguem ela na prática desse pecado, virá grande tribulação. Mas a esses que seguem essa mulher, ele diz assim, se não se arrependerem das suas obras. Então a essa mulher, ela não tinha mais oportunidade de se arrepender. Mas as outras, aqueles que seguiam essa mulher, havia o tempo ainda de se arrepender. Ainda havia tempo de se arrepender. No versículo 23, olha o que o Senhor diz. E ferirei de morte a seus filhos. E todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações. E darei a cada um de vós segundo as vossas obras. É a palavra de Deus, irmão. Não é eu que estou falando, é a palavra de Deus. Voltando no texto, o Senhor diz assim, versículo 20 de Apocalipse, capítulo 3, 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. O Senhor não estava dentro dessa igreja, mas o Senhor estava batendo a porta. O Senhor estava lá batendo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. O Senhor estava ainda chamando algumas pessoas naquela igreja, convocando aquelas pessoas para o arrependimento, irmão. Ei, deixa eu entrar na tua vida. Deixa eu entrar na tua vida. Deixa eu ser o Senhor da tua vida. Eu quero ser o teu Deus. Eu quero ser o teu Senhor. É muito triste, irmãos, quando o Senhor Jesus ele não está na igreja. Não teria razão alguma de nós estarmos aqui se Jesus não estiver. Não teria razão alguma de nós estarmos cantando louvores, porque nós não cantamos louvores para os irmãos, mas nós cantamos louvores para glorificar ao Deus que nós não vemos. Nós não precisamos ver Jesus para nós crermos nele, porque o Espírito Santo de Deus, ele nos convence, ele nos convenceu. Por isso que tem muitos irmãos que têm uma fé inabalável na pessoa de Jesus. Eu não tenho a menor dúvida a respeito de Jesus. Eu creio que ele está aqui no nosso meio. Mas muitas vezes, como nesta igreja, ele está batendo na porta. Deixa eu entrar na tua vida. Deixa eu entrar na tua vida. E ele conclui dizendo, fazendo uma promessa: ao que vencer, ou seja, aquele que começou a trilhar o caminho, que está caminhando, lutas, adversidade, mas está firme na presença do Senhor Jesus. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia, glória a Deus. Nós temos que vencer. Nós não podemos voltar atrás. Eu fico feliz de ver como que Deus, ele resgata, ele traz os amados dele. A Bíblia diz que não fomos nós que escolhemos o Senhor, mas ele diz, foi eu que vos escolhi. Foi eu que vos escolhi. Vocês estão aqui porque Jesus te escolheu. Foi Jesus que te chamou, irmão. Você não está aqui por acaso, a irmã. É o Senhor Jesus. É Ele que traz. Né, Adenir? É Jesus que traz, irmão. Eu sou incapaz de convencer qualquer pessoa de alguma coisa. Nós não temos capacidade de convencer o homem que Jesus, ele é Deus. Se Jesus não entrar na vida do homem. Mas Jesus, ele entra. O Espírito Santo de Deus entra e ele me convence. Por isso que quando antes de Jesus entrar na minha vida, eu pecava. Eu fazia tudo que não agradava a Deus. E para mim era natural, era normal. Se alguém perguntasse para mim, Helder, você vai para o inferno? Eu falava, para o inferno por quê? Eu não faço nada demais.
Se você pergunta para o homem do mundo, para o ímpio, ele vai falar: o que eu faço demais? Não faço nada. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus não está nele. Porque o Espírito Santo de Deus, quando ele entra na vida do homem, o homem é convencido do pecado. Aí a gente olha para dentro de nós e fala: meu Deus, eu estou sujo, eu estou imundo. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, ele nos revela. O Espírito Santo de Deus leva você a crer que Jesus, ele é Deus. Que Jesus, ele é Deus. E eu vou falar uma coisa para a igreja, irmãos. Irmãos, nós estamos vivendo o tempo do fim. Nós estamos vivendo o tempo do fim, irmão. Olha o que estou falando para a igreja. A perseguição está vindo. Eu falava para os irmãos aqui ontem, que nunca na minha vida eu fui de alguma forma retalhado, porque eu sou crente, porque eu sou pastor, porque eu sou um cristão. Mas pela primeira vez eu senti uma retaliação, porque eu sou cristão, porque eu sou um pastor. E eu vou falar mais: o diabo não está brincando. Em Ezequiel capítulo 29, Ezequiel capítulo 29, o Senhor, esse texto aqui é a respeito de Satanás. Veio mais a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe, 29 a partir do 11: assim diz o Senhor Jeová, tu és aferidor de medida. Satanás era aferidor. Ele não era Satanás aqui, ele era Lúcifer, aferidor de medida. Sabe o que é um aferidor de medida, irmão? Aferidor de medida, se você quer saber o que é bonito, você olha para ele. Ele é o referencial de beleza. Você quer saber o que é ser bom? Você olhava para ele, ele é referencial de bondade. Ele era aferidor de medida. Esse era Lúcifer, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estava no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura: a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores, dos teus pífaros estava em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger. E te estabeleci no monte santo de Deus estava. No meio das pedras afogueadas andava. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Até que se achou iniquidade nele. Quando a Bíblia fala sobre o rei de Tiro, está referindo ao rei de uma região, mas a influência sobre esse rei era de Satanás. Era Satanás que dominava esse rei de Tiro. E esse texto aqui, ele refere-se ao próprio Satanás. Um anjo especial de Deus, que era Lúcifer, vai se tornar o diabo, vai se tornar Lúcifer. E ele vai se levantar contra nós, contra a igreja do Senhor. E nós seremos perseguidos, porque a Bíblia diz. E se nós permanecermos até o fim, nós seremos salvos. E eu vou dizer mais uma coisa para a igreja: se nós não tivermos uma vida de oração, irmão, se nós não tivermos uma vida de oração, nós não vamos suportar esses dias. Então ore. Temos que orar, nós como igreja, todos nós, antes de sair da tua casa, vai para o trabalho, tira 10 minutos, coloca no relógio, marca no relógio para orar, porque senão a gente vai orar 30 segundos. Igual aqueles irmãos que deitam na cama, vou orar, Senhor, obrigado pelo dia de hoje. Pum, dormiu. Não, marca no relógio. Eu vou ajoelhar e vou orar 10 minutos. Temos que orar. Esse é um diferencial nas nossas vidas. Oração e a leitura da palavra. Se nós não fizermos isso, quando o anticristo começar a perseguição, nós iremos negar o Senhor Jesus com toda certeza, irmão. E aí, sabe o que vai acontecer?
o nosso nome vai ser riscado do livro da vida, como diz a palavra de Deus. Então permaneça firme na presença do Senhor. Amém? Hoje é noite de ceia, onde a igreja do Senhor Jesus vai participar desse momento sublime. Isso aqui representa uma aliança com Deus. Todo mês a gente faz, reconhecendo, olhando para dentro de nós, irmão. Eu sei que muitas vezes é uma luta para todos nós que tememos a Deus, que a Bíblia diz que temor a Deus é princípio de sabedoria. Quando o homem teme a Deus, ele tem reverência na ceia do Senhor. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 11, a palavra do Senhor diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examina-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Então a Bíblia é clara. Nós fazemos isso aqui em memória do Senhor Jesus, irmão. Nós fazemos isso aqui em memória do Senhor Jesus. Pastor, qual é a condição para eu participar da ceia? Eu tenho que ser batizado nas águas. Eu falei semana passada sobre o batismo, que o batismo ele tem vários significados, entre eles o arrependimento. Logicamente, quando eu me arrependo, o Espírito Santo de Deus está operando na minha vida. Significa que eu estou sepultando o velho homem e um novo homem está nascendo. Mas o batismo significa uma aliança com o Senhor Jesus. Quando eu recebo, quando eu creio que Jesus ele é Deus e eu quero Ele na minha vida, eu vou batizar então. E esse convite é exatamente para aqueles que foram chamados. Aqueles que falam: eu quero Jesus como o Senhor da minha vida. Eu quero viver para Cristo, independente da situação. E a esses irmãos que nós iremos cear. Eu quero convidar os irmãos para louvar o hino da ceia. Eu quero que, se você for participar da ceia, como eu disse, irmão, a Bíblia não diz para o pastor examinar a vida de ninguém. Eu examino a minha vida. A minha vida eu examino. Porque se eu participar da ceia indignamente, pode ser que eu morra. Que a Bíblia diz que aquele que participa indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, porque não tem reverência algum ao Senhor. Então é muito sério. Então eu não posso examinar a tua vida, eu tenho que examinar a minha vida. Eu necessito, da mesma forma como os irmãos do Senhor Jesus. Examina-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, por participar indignamente da ceia, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. O termo dormir aqui significa morrer. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Amém? Se você for participar da ceia, quero os irmãos, abaixa a cabeça, feche teus olhos. O convite ele está sendo feito. O Senhor Jesus ele chama, o Senhor Jesus ele convida. A mesa está colocada aqui, olha, imagina a mesa aqui. O Senhor Jesus está na cabeceira e ele fala assim: comece a cantar, comece a anunciar, comece a convidar os irmãos a participar da ceia do Senhor. Amém? Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida
Pode vir, irmão. Mesmo Hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. eis Discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia em pão, vem no fogo peixe e pão, e Jesus que os convida a ceia vir. Vem cear, o mestre chama, vem cear. mesmo Hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. E sedento se achar, venha Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura Ele dá. E também dá vida ao pão, que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá cear em santa luz. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Aleluias. Porque eu recebi do Senhor porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isso é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento, a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor.
Examina-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Aleluia, Senhor. Meu amado Deus, meu amado Senhor Jesus, meu Salvador, Salvador de nossas vidas, neste momento, Senhor amado, eu quero apresentar cada um desses pães que estão na mão dos teus filhos, ó Pai, que aceitaram o teu convite e vieram à ceia, Pai, vieram cear contigo. Eu consagro cada um desses pães, ó Deus amado. Da mesma forma, Senhor Jesus, eu quero também consagrar esse vinho, ó Deus amado, a Ti. Pai amado, em nome de Jesus, ó Deus de glória, que verdadeiramente, ainda que seja um pão, que seja um vinho, mas esse pão e esse vinho representa a Tua carne e o Teu sangue. Nós fazemos isso em memória de Ti, Senhor Jesus. Nós fazemos isso lembrando que um dia o Senhor se deu, o Senhor morreu naquela cruz por nós, ó Pai amado. Se hoje nós estamos aqui, Senhor Jesus, foi porque um dia o Senhor escolheu morrer no nosso lugar. E nós, como Teus servos, ó Pai, como os Teus escravos, ó Deus amado, estamos aqui para Te adorar, para dizer a Ti que o Senhor é o Deus da nossa salvação, que não há outro Deus além de Ti, Senhor Jesus. Ó Deus amado, opera, Senhor, restaura, Senhor, restaura cada um de nós. Senhor, o Senhor conhece cada um de nós por dentro, Pai. Nós nos conhecemos por fora, nós nos conhecemos relativamente, mas o Senhor conhece a cada um de nós por dentro, Senhor. Tu sabe o que vai dentro de nossa alma, Pai. Ah, Senhor Jesus. Ah, Senhor Jesus, quão grande é o Teu nome, Pai. Senhor amado, perdoa pelos meus pecados, perdoa pelas minhas falhas, ó Pai. Senhor Jesus, guia meus passos, guia nossas vidas, Senhor. Não permita, Senhor, que nós venhamos sair da Tua direção, sair dos Teus caminhos, ó Pai. Mas que a cada dia, Senhor, nós venhamos mais e mais estar diante de Ti. Eu Te agradeço por esse momento sublime, Pai, de poder estar aqui, de poder atender ao Teu chamado, ao Teu convite, em nome de Jesus. Podeis participar, irmãos. Aleluia, Senhor. Aleluia, Pai. Glórias, glórias, glórias ao Teu santo nome, Senhor Jesus. Glórias ao Teu nome, Senhor Jesus. Não há Deus como o Senhor. O Senhor é o nosso Deus, Jesus amado. O Senhor é o nosso Deus. E nós Te adoramos, Senhor Jesus. Nós Te adoramos na beleza da Tua santidade. Senhor Jesus, nada se compara a este momento, Senhor. Nada se compara a esse momento em que estamos na Tua presença, Senhor. Não é esse momento, esse chamado que o Senhor nos fez, não foi comprado com ouro nem prata, mas foi pela Tua bondade. E aqui nós estamos, Senhor, como igreja, para Te adorar, para bendizer o Teu nome, Senhor, para Te engrandecer na beleza da Tua santidade. Oh, labarabalaia limiricantas, vem Espírito Santo de Deus, vem, Senhor, com poder e glória,
Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Só tu és santo. Aleluia, Senhor Jesus. Só tu és santo. Glórias ao teu nome, ó Deus amado. Glórias ao teu nome, Senhor Jesus. Como tu. Glórias ao teu Não há nome, Pai. outro como tu. Aleluias. Não há outro como tu. Glórias, glórias. Não há outro como Jesus. Aleluias. Só tu és santo. Glórias, aleluias. Aleluias. Só tu és santo. Louvado o teu nome, Senhor Jesus. Não há outro como tu. Glórias, glórias. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Aleluia. Não há outro como Jesus. Teu é o reino. Aleluia. E a glória para sempre. Glórias, Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o Aleluia. poder. Amém, amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém, Jesus. Glórias, aleluias. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, ainda, aquele que ainda não batizou, não perca tempo. Eu creio que muitas vezes, eu creio assim que é uma porta, que o Senhor, o chamado, Ele vem. E às vezes a gente perde a oportunidade de nos entregar a Jesus. Batizar é você estar falando, eu recebo Jesus como Deus da minha salvação, como meu Deus. Não perca tempo. Nós não sabemos o dia de amanhã. E não tem coisa melhor do que estar na presença do Senhor. Amém? Eu vou falar rapidamente sobre dízimos e oferta. E aí nós vamos orar. Eu vou ler 2 Coríntios 9, 6. Diz assim a palavra de Deus. 2 Coríntios 9, 6. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância, abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, superabundeis em toda boa obra, conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Não é uma permuta, não é uma negociação. Eu vou dar tanto porque eu preciso de tanto. Não é negociação. A gente dá voluntariamente. Pastor, não vou dar, eu tenho uma conta para pagar amanhã. Então não dê, irmão. O que você contribui diz respeito unicamente a você, não diz respeito a ninguém, somente a você. Você contribui com aquilo que Deus colocou no teu coração. Se você não trouxe, não tem problema, irmão. O importante é você. Você é o importante. Amém? Eu quero convidar a igreja a ficar em pé agora para nós orarmos, para nós encerrarmos esse culto a Deus. Isso aqui não é uma reunião, isso aqui é um culto a Deus. E nós vamos terminar esse culto como nós temos usado essa prática. Eu vou pedir para a igreja começar a orar a Deus pela tua família, orar a Deus pelos teus filhos. A tua oração tem efeito, a tua oração tem efeito. Então feche teus olhos e comece a orar. Fale, pode falar. Ora a Deus, a Jesus. Jesus, guarda.
vidas são ceifadas. Satanás muitas vezes está tramando para destruir, mas o Senhor Jesus, pela tua oração, você está dirigindo a Ele, e Ele vai mover, e Ele move. Oh, labaracanta-laias. Senhor Jesus, visita, Senhor, as nossas casas, os nossos filhos, ó Deus amado. Senhor, livra eles de todo mal, Senhor. Livra eles da morte. Senhor Jesus, que toda obra maligna, Senhor, que toda obra das trevas contra os nossos filhos, contra a nossa família, contra os nossos cônjuges, Senhor, que seja repreendido em nome de Jesus, ó Pai amado. Que toda ação demoníaca, que todo levante do diabo contra nossas famílias, em o nome de Jesus eu repreendo agora, eu ordeno a Satanás, bata em retirada, em o nome de Jesus, ó Deus de glórias. Senhor, eu repreendo toda a opressão, eu repreendo a depressão, saia de nossas famílias, saia da nossa igreja, saia da igreja do Senhor, em o nome de Jesus, ó Deus de glória. Espírito de enfermidade, espírito de doença, eu te repreendo da igreja, eu te repreendo em nome de Jesus. Sai agora no nome do Senhor. Oh Deus amado, Senhor Jesus, alcança nossa parentela, Pai. Meu Deus, alcança nossos filhos, ó Pai amado. Que nenhum venha se perder, Senhor, que nenhum venha se perder. Que o Senhor venha dirigir nossas vidas, que o Senhor venha dirigir nossas famílias. Ó Deus amado, que toda arma forjada do diabo, que toda arma forjada de Satanás contra nossas vidas, contra nossos casamentos, nossas famílias, que seja repreendido em o nome do Senhor, em nome de Jesus Cristo, nosso Deus. Opera com poder e glória, Pai. Guarda a tua igreja, Senhor. Guarda cada família, ó Deus amado. Nos encha de ti, Senhor. Meu Deus, batiza com teu Espírito Santo. Derrama do teu Espírito, ó Pai. Derrama da tua presença. Restaura, ó Deus amado. Restaura a tua igreja, Pai. Oh, Senhor amado, eu clamo a ti, Senhor amado. Que essa semana seja uma semana de bênção. Uma semana na tua presença, Senhor. Oh, Senhor Jesus, que nós venhamos ser cheios da tua glória. Que nós venhamos transbordar da tua presença. Livre a tua igreja de todo mal. Abençoa essa semana que se inicia hoje, Pai. Abençoa, Deus amado. Guarda cada irmão, Senhor. Não permita nenhum mal em nossas casas. Não permita nenhum mal, Senhor. Traga restauração. Traga paz. Que a tua paz, que o mundo não tem, que o mundo não pode dar, venha resplandecer sobre nossas vidas, Pai. E que nós venhamos sair cheios da tua glória. Que nós venhamos sair cheios da tua presença. Cheio do teu Espírito Santo. Em o nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, nosso Deus. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém, irmãos? Os irmãos que vão ofertar, dizimar, depois tem um envelope ali. Os irmãos pegam, depositam no gasofilácio. Se é de coração, se é de amor. Que não seja por constrangimento. Se os irmãos não trouxerem, seja da mesma maneira. Eu quero também agradecer aos irmãos que estão visitando, os irmãos ali, sejam bem-vindos. Tem um irmão também que está visitando ali, seja bem-vindo, em nome de Jesus, amém? E lembrando, irmão, que terça-feira e sábado nós temos oração na igreja, vamos orar, amém? Saúde teu irmão com a paz do Senhor Jesus, amém.